Viúva solitária encontra cangaceiro ferido na estrada e a vida nunca mais foi a mesma. No sertão de Pernambuco, uma cidade inteira vivia sob a sombra de um coronel que se achava dono de tudo, inclusive das mulheres. Mas o encontro improvável entre uma viúva marcada pela dor e um cangaceiro perseguido traria consequências impensáveis, e ao que começou como compaixão se transformaria em batalha e uma paixão impossível. Olá, queridos ouvintes, por favor se inscreva no canal e abençoe nosso trabalho. Deixe seu gostei e escreva nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se prepare para muita emoção. Ela era viúva de um vaqueiro morto pelo coronel da região por se recusar a se submeter a uma tradição que envenenava a cidade há décadas. Um costume inventado pelo avô desse coronel e sustentado pelo medo, pela violência e pelo silêncio coletivo. Na noite de núpcias, as noivas mais bonitas da cidade deviam passar a primeira noite com o próprio coronel. O marido, homem de poucas posses, mas de honra inabalável, se recusou a aceitar tal afronta, e foi essa recusa que decretou a sentença de morte dele e o destino dela. Na noite do casamento, que foi em casa, com poucos convidados para não chamar atenção, quando ainda vestia a roupa branca da cerimônia, os jagunços do coronel chegaram armados, bateram à porta e anunciaram que vinham buscar a noiva para cumprir a tradição. Não houve tempo para reação ou negociação. Ela foi levada à força para a fazenda do coronel, sob o olhar impotente do marido e dos convidados. Na fazenda, ela foi levada para o quarto onde o coronel fazia o que bem entendia com quem quisesse. Nem que para isso precisasse mandar seus jagunços darem um jeito. Obrigada a fazer o que não queria com aquele homem, a suportar todos aqueles abusos, acreditando que no dia seguinte seria devolvida à sua casa. Mas o coronel, encantado com a beleza e a altivez dela, decidiu mantê-la por todo o final de semana. Quando finalmente a mandou de volta, ainda com o corpo marcado pela humilhação e pela exaustão, encontrou a porta de casa aberta e o corpo do marido estirado no chão, morto, com o rosto desfigurado pela brutalidade dos jagunços. Não deixaram que a família tirasse o corpo. Mais de uma pessoa morreu naquela noite. Desde então, ela viveu isolada, uma viúva solitária em uma casa simples, de paredes caiadas e telhado gasto, bem afastada do centro, próxima de um trecho de estrada poeirenta por onde passavam vaqueiros, vendedores e, de vez em quando, os cavaleiros das volantes. Ela sobrevivia do que sabia fazer: costuras, pequenos concertos, troca de bordados por farinha, feijão ou carne seca. Pouco se via pela cidade e, quando ia, mantinha o rosto sério e o olhar baixo, evitando qualquer contato prolongado que pudesse lhe trazer problemas. Sua reputação não estava em disputa. Todos sabiam que fora vítima de um abuso e que perdera o marido por causa da própria coragem dele. Mas também sabiam que falar sobre isso em voz alta era se arriscar a um destino parecido. Naqueles tempos, o Brasil vivia sob a Primeira República. Mas na prática, no sertão pernambucano, quem mandava eram os coronéis e suas famílias. As eleições eram controladas, os cartórios eram extensões das casas grandes e a polícia local não passava de um braço armado do poder privado. O coronel daquela cidade descendia de um homem que recebera grandes lotes de terra na época das Sesmarias, quando a coroa portuguesa distribuía territórios como favores políticos. Essa herança, passada de pai para filho, não se limitou à posse da terra. Veio também com a crença de que a vontade da família era lei. A tradição da primeira noite com a noiva não era registrada em papel, mas todos a conheciam. E todos sabiam que, se recusassem, pagariam caro. Serra Talhada, ou Vila Bela, como fora chamada nos tempos antigos, era pequena,
com casas esparsas, uma igreja que marcava o centro e uma feira que acontecia uma vez por semana, reunindo gente de léguas de distância. Era também um ponto de passagem para homens de Lampião e seu bando, que conheciam as rotas pelo sertão como quem conhece o quintal de casa. Por isso, as volantes, tropas móveis enviadas pelo governo estadual, patrulhavam a região com frequência, ostensivamente para caçar cangaceiros, mas também na prática para vigiar os interesses dos coronéis aliados. Entre uma patrulha e outra, eram os jagunços que mantinham a ordem, aplicando castigos, cobrando dívidas inventadas, vigiando quem entrava e quem saía. Foi nesse cenário que ela construiu uma rotina silenciosa, controlada, onde cada gesto e cada palavra eram calculados para não despertar suspeitas nem provocar olhares indesejados. Os vizinhos mantinham uma distância respeitosa, não por afeto, mas por medo. Estar perto dela era estar perto da lembrança viva de um crime que todos fingiam não ter visto. A humilhação que sofreu na noite de núpcias não havia acabado ali. Seguia viva, moldando cada dia, cada passo, cada respiração, aumentando a sede de vingança e a sensação que nada poderia mudar a vida. Até que um dia, ela teve uma surpresa ao voltar para casa. Ao colocar o ferido em seu quarto, o mesmo espaço onde deveria estar o marido, morto há tanto tempo e ainda presente em cada detalhe da memória, algo nela se rompe, como se uma linha invisível tivesse sido cruzada. O quarto, até então o território sagrado da lembrança e do silêncio, transforma-se de repente em campo de risco e de conflito. É ali, na cama que por anos ficou intacta, que o corpo de um desconhecido repousa. O peso daquela presença altera, guarda-casa e a rede na varanda passa a ser não apenas seu refúgio, mas um posto de vigia improvisado, onde ela se deita todas as noites, fingindo descansar, quando na verdade vigia cada som, cada movimento, cada sinal de aproximação. O espaço íntimo, que deveria guardar luto, converte-se em esconderijo de guerra. Ela cuida dele em silêncio, limpa os ferimentos, improvisa curativos com panos de algodão, troca a água do pote para lavar o sangue seco e aprende a reconhecer a respiração dele, primeiro ofegante, depois mais calma. A cada noite, a tensão aumenta. Se alguém descobrir, não haverá perdão. As volantes rondam a cidade com a liberdade de quem se vê como dono da lei. E os jagunços do coronel observam cada gesto de quem já foi marcado pela desgraça. Apesar do risco, começa a surgir algo entre eles. Não apenas a gratidão de quem é salvo, mas a estranha proximidade de dois destinos atravessados pela violência do mesmo homem e da mesma família. A confiança nasce não em palavras, mas no simples fato de que ele permanece vivo debaixo do teto dela, e ela continua escolhendo mantê-lo ali. Os vizinhos, que já observavam sua reclusão com curiosidade e medo, começam a notar uma diferença em seus hábitos. Uma mulher que já saía pouco agora quase não sai. Um vizinho em especial, conhecido por todos como homem que conhecia os caminhos do mato e que por vezes recebia visitas rápidas de estranhos, passa a prestar mais atenção. Era um coiteiro, alguém que servia de ponte para o cangaço, oferecendo abrigo, comida, notícias, mas que também sabia que em tempos de medo, cada segredo podia ser moeda de troca. Ele desconfia do silêncio dela, da forma como evita os olhares, da ausência de roupas no varal, da luz acesa em horas estranhas. O risco aumenta quando, numa manhã de feira, ao descer a rua principal com a sacola de costuras para trocar por farinha e feijão, ela é abordada por um sargento das volantes. Ele a cumprimenta com a frieza calculada de quem já sabe mais do que pergunta e lança, com voz baixa, a frase que a paralisa. Se ela não tem visto movimento estranho nas redondezas. A feira,
que deveria ser o espaço do convívio e do escambo, transforma-se numa arena silenciosa, onde cada palavra pode ser interpretada como culpa. Ao seu redor, as pessoas fingem não ouvir, mas todos percebem o risco daquela conversa. Ela responde apenas com o olhar baixo e um aceno curto de cabeça, consciente de que, naquele momento, qualquer gesto pode significar traição. A partir desse instante, sua vida deixa de ser apenas marcada pelo luto e pela humilhação do passado, para se tornar uma corda esticada entre dois abismos. De um lado, a lealdade silenciosa a um homem ferido que carrega consigo segredos e vinganças. Do outro, a vigilância implacável dos vizinhos, dos coiteiros, dos jagunços e das volantes. Cada dia vivido sob aquele teto é um desafio à ordem estabelecida. O perigo, que antes era apenas uma sombra no horizonte, agora respira dentro da própria casa. A cidade não aguenta mais. Os casamentos, que deveriam ser momentos de festa, de música de sanfona e de procissão iluminada por tochas, passaram a ser cercados de medo e silêncio. As noivas tremem diante do altar, não apenas pela ansiedade da vida nova, mas pela certeza do que as espera ao cair da noite. Muitas famílias, em segredo, já desmarcaram as celebrações, preferindo carregar a vergonha de um noivado rompido a entregar suas filhas à humilhação. Outras, mais pobres ou mais frágeis, cedem ao costume para não perder as terras, o gado ou até a própria vida. Nas casas, as mães rezam baixinho, pedindo proteção, mas sabem que suas preces não alcançam os ouvidos do coronel nem dos jagunços que cumprem suas ordens. O domínio do coronel é total e visível em cada gesto da vida coletiva. Padres, comerciantes, delegados, todos orbitam ao redor de sua vontade. Nenhum padre ousa levantar a voz contra a tradição, preferindo falar de obediência e resignação nos sermões de domingo. Os comerciantes da feira se calam, conscientes de que uma palavra atravessada pode significar falência ou despejo. Até os vizinhos, que sabem da dor da viúva e murmuram em segredo sobre o que lhe aconteceu, evitam defender seu nome em público. O silêncio não é cumplicidade voluntária, é a única forma de sobreviver. O coronel escolhe apenas as mais bonitas, como se a beleza fosse um direito que ele herdara junto com as terras e os registros de cartório. Esse foi o maior problema para a protagonista. Ela era, segundo a lembrança dos mais velhos, a mulher mais bonita que já nascera naquelas bandas. Talvez a mais bela de todos os tempos, se é que se pode medir beleza em terras tão castigadas, pela seca e pela violência. Os homens, mesmo com medo, ainda lembram do brilho do rosto dela no dia do casamento, e as mulheres comentam em cochichos que foi essa beleza que selou sua condenação. Por isso, o coronel não se contentou com uma noite. Ele a manteve por todo o final de semana, fazendo dela não apenas sua vítima, mas também um troféu silencioso, uma prova de poder exibida diante dos próprios jagunços e familiares. Quando a devolveu, já marcada pelo abuso e pela dor, ela voltou não apenas sem marido, mas sem lugar no mundo. Tornou-se símbolo vivo do que acontecia a todas as famílias. Quem ousasse desafiar a tradição seria destruído, e quem tivesse o azar de nascer bela demais seria tomada à força. Na década de 1920, vilas do sertão viviam sob microditaduras locais. Coronéis controlavam terras, eleições e polícia. O medo regulava a vida social. Padres, comerciantes, vizinhos e até os mais pobres serviam como peças de uma engrenagem de opressão que se mantinha não apenas pela violência, mas pelo silêncio compulsório. A cidade inteira carregava a consciência de que vivia prisioneira de um regime de medo. E, ao mesmo tempo, cada um dos habitantes sustentava com seu silêncio e sua omissão o poder absoluto do coronel.
Um vizinho bem-intencionado, desses que acreditam que vigiar a vida alheia é uma forma de ajudar, nota algo estranho. Ele observa que a viúva, antes já reservada, agora se recolhe ainda mais. Vê a luz da lamparina acesa em horas incomuns, repara que ela dorme na rede da varanda em vez do quarto, e essa simples constatação lhe parece suspeita demais. A imaginação, em tempos de medo, é mais perigosa do que um rifle carregado. Comenta baixinho em tom de aviso que talvez ela esteja escondendo alguém. Não acusa abertamente, não entrega nomes nem detalhes, apenas deixa escapar a insinuação. Mas no sertão, uma insinuação é suficiente para transformar uma vida em alvo. Ela sequer consegue responder, porque naquele mundo a palavra não pesa mais do que a sombra do boato. Explicar-se seria confirmar que há algo errado. Calar-se é dar ao silêncio a aparência de culpa. De qualquer forma, não existe saída. O rumor corre rápido pelas ruas estreitas da vila, salta das portas, das vendas para os bancos da igreja, das rodas de homens que jogam cartas, à sombra das árvores, para os ouvidos atentos dos jagunços. E no sertão, todos sabem, quando o comentário chega aos ouvidos errados, o destino de uma pessoa pode estar selado. Em uma cidade dominada pelo coronel e vigiada pelas volantes, não é preciso ver para acreditar, nem comprovar para punir. Basta a dúvida, basta a suspeita. A casa dela, que já era refúgio e prisão, agora se torna território cercado, onde cada barulho pode ser interpretado como prova e cada silêncio como confissão. O perigo, que antes vinha de fora, do coronel, dos jagunços, das volantes, agora germina entre os vizinhos, que em sua ânsia de se proteger, preferem entregar uma vida inocente a enfrentar o sistema. Muitas vezes, o medo se transforma em uma necessidade de sobrevivência, e as pessoas deixam de se importar com as outras para garantir sua própria vida em paz. E quando a educação não é libertadora, os oprimidos querem ser os opressores. E mesmo esse vizinho bem-intencionado, sem perceber, coloca sobre ela um peso maior do que qualquer arma poderia impor: a desconfiança coletiva. E quando a comunidade começa a olhar para alguém com desconfiança, essa pessoa deixa de ter proteção, porque no sertão de 1928, numa cidade marcada pelo coronelismo, a única defesa possível era o silêncio dos outros. Quando esse silêncio se rompe, a pessoa se torna invisível, vulnerável, exposta. Naquele instante, ela entende que não pode mais simplesmente esconder e esperar. A suspeita que agora paira sobre sua cabeça é como um aviso do destino. Ou ela toma as rédeas do que está acontecendo, ou será engolida pelo mesmo ciclo que já destruiu seu marido e tantas outras famílias. Assim que o forasteiro misterioso está totalmente curado, quando a febre já cedeu e as feridas começam a se fechar, como marcas que se tornarão cicatrizes permanentes, o silêncio entre eles dá lugar a algo novo. Palavras que brotam devagar, como se cada uma fosse um risco calculado. Até então, tinham convivido em olhares rápidos, em gestos práticos, na troca de água e de curativos. Mas naquele momento, quando ele ajeita a roupa e ensaia a partida, é como se ambos entendessem que não havia mais volta. Precisavam falar, porque o silêncio já não suportava tanto peso. Ela, com voz baixa, começa a contar sua história. Fala do marido e do que aconteceu. Lembra de como ele tombou por não se curvar ao capricho de um homem que se achava dono de tudo, inclusive das mulheres. Conta como foi arrancada da própria casa na noite do casamento, levada como se fosse um objeto, mantida como troféu em uma fazenda cercada de jagunços, devolvida só quando o coronel já havia se saciado. A dor em se abrir depois de todos esses anos machuca, mas liberta. E ela continua, revela que não foi a primeira e nem seria a última. Desde sempre, a família dele abusava das mulheres da cidade. Antes dele, o pai.
antes do pai, o avô. E até onde se sabe, essa prática vem desde que o primeiro dessa linhagem chegou ao sertão, fundou a vila e cravou no chão a cruz de seu poder. O corpo dela carrega essas marcas invisíveis, mas é a voz dela que agora, firme e amarga, revela a continuidade desse horror como um fio de violência que atravessa gerações. Ele a escuta sem interromper, mas no fundo dos olhos há um fogo que cresce. Quando finalmente, depois de escutar com atenção e afeto a todo o desabafo guardado por tanto tempo, ele resolve contar a sua história. Uma sensação de acolhimento permite que ele também se sinta à vontade para confessar suas próprias dores, seu passado e o que ele veio fazer nessas bandas. Começa a contar que a sua própria mãe tinha sido violentada pelo pai do atual coronel, que a história deles era parecida, que o seu pai foi espancado e torturado pelos capangas da geração anterior e que isso se arrastava por muitos anos. A voz dele endurece quando menciona que foi dessa ferida que nasceu sua raiva, que foi desse gesto de poder que brotou sua escolha pelo caminho do cangaço. Não foi apenas pobreza ou vingança pela terra perdida que o jogou nessa vida, mas o sangue da mãe manchado por aquele homem que se achava senhor de tudo. Contar isso não é fácil, mas naquele instante, diante dela, o peso parece menos insuportável, porque encontram no olhar um do outro a mesma cicatriz, o mesmo inimigo, a mesma necessidade de vingança. Ele contou como se reuniu com outros homens, todos marcados pela dor daquele sistema onde os ricos podiam fazer o que quisessem e os pobres tinham que aguentar e se calar, e que eles tinham nos olhos o fogo da vingança desse sistema cruel que passa de geração em geração. O cangaço era um grito de liberdade, uma escolha de revolta contra um jogo injusto de poder e distribuição de riqueza, que eles cangaceiros eram os gritos, as lágrimas, as tristezas de todos que foram de alguma maneira humilhados e subjugados, mas que agora querem entregar suas próprias vidas para tentar mudar o sertão e aquelas vidas secas que serviam para deixar os ricos mais ricos ainda. Eles eram o grito de vingança, o fogo da revolta e a raiva do silêncio, e que estavam reunidos para se vingar desse coronel e de toda a sua família. É nesse diálogo que nasce a aliança de promessas e pactos, selados à faca e no reconhecimento mútuo de que suas dores têm a mesma raiz. O coronel destruiu a vida dela como destruiu a da mãe dele. O mesmo sangue sujou os dois destinos, e se até então tinham caminhado sozinhos, ela tentando sobreviver em silêncio, ele buscando justiça entre tiros e emboscadas. Naquele instante, compreendem que o futuro só pode ser construído lado a lado. A dor que os une é maior do que o medo que os cerca. Eles se olham nos olhos e se enxergam nas duas dores, e então começa a nascer um desejo de ficarem juntos. E mesmo sem eles se darem conta, o amor aparece para acalentar aqueles corações partidos e sofridos e começam a sentir uma sensação até então enterrada sob o solo quente do sertão. Aquele calor que sobe pelo corpo e se transforma em desejo, em vontade de ser, de existir, de se permitir ter um futuro. A noite cai lenta e a casa silenciosa parece respirar junto com eles. Ele já poderia partir, já poderia seguir adiante e desaparecer no labirinto da caatinga. Mas a cada palavra dita, a cada lembrança compartilhada, a ideia da partida se torna mais difícil. O que antes era só abrigo de emergência se transforma em lugar de encontro. E o que antes era apenas sobrevivência se transforma em amor, em sentido para a vida. Eles não precisam dizer em voz alta porque ambos sabem, algo acendeu ali, naquele momento, invisível e irremediável, e essa ligação os levará a desafiar não apenas o coronel, mas o próprio destino. É assim que nasce a aliança, feita de dor, raiva e memória. E também ali nasceu algo que eles ainda nem se deram conta, o desejo, o amor e a sede de vingança.
O coronel começou a sentir a mudança no dia a dia. Começou a desconfiar que algo se movia sob a superfície da cidade, como água subterrânea buscando uma fenda para brotar. Os casamentos, outrora motivo de festa, passaram a rarear. Famílias, que antes exibiam com orgulho as alianças e os vestidos bordados, agora inventavam desculpas, adiavam cerimônias, fingiam luto por parentes distantes, qualquer pretexto para não expor suas filhas ao destino inevitável. O vazio das celebrações ecoava mais alto do que as músicas de sanfona. O coronel, que conhecia cada gesto da comunidade, sentiu de imediato que sua autoridade estava sendo desafiada, não por palavras, mas pelo silêncio e pela recusa velada. E quando um homem como ele percebe que o medo já não paralisa como antes, reage com brutalidade. Vieram então os novos jagunços. Homens trazidos de outras vilas, rostos estranhos à população, pagos apenas para vigiar e obedecer, sem laços com a terra nem com a gente dali. Eles surgiam nas esquinas como sombras armadas, rondando a feira, bebendo em pé na porta das vendas, batendo os pés no chão de terra como se cada gesto fosse um aviso. A cidade, que já vivia em constante tensão, agora parecia ocupada. Não se entrava nem se saía sem ser notado. O coronel determinou que ninguém mais poderia abandonar a vila. Famílias que falavam em mudança eram ameaçadas de perder suas terras, suas casas, suas vidas. Criou-se uma prisão a céu aberto, um cerco invisível que mantinha todos em estado de alerta, com os olhos baixos e a respiração curta. Reuniões forçadas passaram a acontecer na Casa Grande. O coronel convocava os homens mais velhos, os pais de família, e diante deles repetia que o costume não podia ser quebrado. Ouvia as desculpas com fingida paciência, mas sempre terminava com a mesma sentença. Se não trouxessem as esposas, seriam as filhas. Se não entregassem as filhas, seriam as mulheres viúvas ou solteiras. E se ainda assim houvesse resistência, tudo o que possuíam lhes seria tomado. As palavras caíam como martelo em bigorna, sem possibilidade de réplica. Ninguém ousava levantar a voz, porque cada um sabia que sair dali em segurança não significava nada. Bastava um olhar atravessado para, na calada da noite, jagunços baterem a porta. As volantes, que deveriam servir ao Estado, já não agiam com neutralidade. O nome de Lampião era usado como desculpa para toda forma de intimidação. Chegavam com suas fardas surradas e rifles em punho, vasculhavam casas, arrancavam portas, revistavam baús, quebravam panelas à procura de comida escondida. Oficialmente, procuravam rastros de cangaceiros, mas todos sabiam que sua verdadeira função era manter o povo submisso ao coronel. O som das botas arrastando no chão de barro, os gritos de ordem, os estalos das coronhadas contra portas fechadas transformavam cada visita numa demonstração de poder. E cada família, em silêncio, aprendia que não havia lei maior do que a vontade do coronel. Dentro de casa, a viúva sentia a pressão aumentar a cada dia. O homem que ela havia escondido já não era apenas um ferido em busca de repouso, mas uma chama que podia incendiar tudo. Enquanto ele se fortalecia, ela percebia que o cerco em volta se fechava. A cidade inteira parecia conspirar contra si, não porque quisesse, mas porque estava acorrentada ao medo e às exigências do coronel. Dormir na rede da varanda já não lhe dava segurança. O perigo não estava apenas no horizonte, mas rondava o quintal. Espiava pelas frestas da janela, respirava dentro da própria casa. A aliança entre os dois, feita de dor e de lembranças partilhadas, começava a ser testada. A cada ameaça lançada pelo coronel, a cada nova tropa que surgia, a cada boato que corria, ela entendia que esconder um cangaceiro não era mais um gesto de compaixão, era um ato de guerra.
A noite ainda não tinha resolvido o calor acumulado do dia quando ele voltou do quintal com um embrulho de couro amarrado por corda fina. Pousou sobre a mesa gasta, desfez os nós com paciência, como quem abre um corpo para mostrar as feridas, e um a um espalhou papéis de diferentes idades, colorações e cheiros, selos gastos de cartório, marcas de dedos antigas, anotações à margem com tinta que já perdera o brilho, folhas arrancadas de livros que deveriam permanecer encadernados para sempre. E então, com voz baixa e firme, disse aquilo que mudaria o curso do que eles eram capazes de fazer. O cangaceiro revela possuir provas, cartas, testemunhas, que podem expor o coronel. Ele foi encostando cada peça do quebra-cabeça no lugar, certo como quem recompõe um mapa de rios apagados, um termo de posse com rubrica raspada, um traslado onde a data não batia com a escritura original, a indicação de um marco de pedra movido alguns passos para dentro da terra do vizinho, um carimbo repetido por mãos diferentes. As assinaturas do tabelião alinhadas com pressa, sempre nos dias que antecediam uma cobrança de dívida ou um despejo. As provas são registros adulterados de cartórios que mostra que ele roubava as terras dos vizinhos. Havia também uma folha mais antiga, dura como casca seca, com letras grandes e espaçadas, a referência a uma data remota que trazia à tona um passado que a cidade preferia esquecer. Uma carta e um registro antigo de terras, que mostram que parte das propriedades dele foram tomadas de forma ilegal desde as Sesmarias. Ele não oferecia apenas papel, trazia nomes de quem viu, de quem mediu, de quem foi expulso de cercas remarcadas. De madrugada, um capataz que carregava vergonha nos olhos, um meeiro desalojado que lembrava o dia em que os marcos de pedra amanheceram num lugar diferente, um escrivão velho que guardava na memória o peso das ordens dadas na antessala do cartório. Ela ouviu sem interromper, com as mãos apoiadas na madeira da mesa, sentindo que aquelas folhas, tão frágeis ao toque, continham uma violência lenta, paciente, acumulada durante décadas, uma violência que não fazia barulho de tiro, mas que ateava fogo por dentro. Das pessoas, um fogo que queimava as casas por baixo, pelas raízes, derrubando telhados com o vento de um dia qualquer. E enquanto ele explicava as rasuras, os carimbos, as datas que não se encontravam, ela reconheceu ali o mesmo gesto que a arrancara do casamento, o mesmo braço que assinara seu destino sem o uso de palavras, a mesma mão que esticara o mundo num sentido só, até romper. A cidade inteira estava presa nessas linhas tortas. Ele ergueu uma das folhas diante da lamparina, mostrou a transparência da tinta, a sobreposição ligeira de traços, aquela emenda quase invisível que denunciava o crime com a sutileza de um sussurro. E por um instante pareceu acreditar que, com isso, seria possível dobrar o mundo de volta para o lugar certo. Ele tinha conseguido ao longo do tempo muitas provas que poderiam, em um lugar justo e correto, levar o coronel a um julgamento, e depois para a prisão, e redistribuir as terras roubadas durante todos esses anos aos verdadeiros donos. Mas depois de falar em tudo isso, de olhar em tudo, começam a se dar conta de que nada daquilo iria adiantar. Ele começa a se dar conta de que aquilo tudo tinha sido em vão, porque o coronel era amigo do juiz, do delegado, do governador, e eles eram ninguém, eram o povo oprimido e sem voz do sertão, e que moravam em um lugar onde a justiça era, na verdade, um teatro, uma farsa para manter os poderosos e seus amigos eternamente no poder. Os dois se olharam fundo nos olhos e entenderam que nada disso importa, como se as máscaras da sociedade tivessem caído e mostrado a face mais cruel da realidade. Foi então que eles entenderam e decidiram que só tinham uma única opção: matar o coronel. Em um desabafo guardado no fundo do peito por tanto tempo, ela disse: "Vamos matar aquele desgraçado e tocar fogo naquela fazenda."
A frase ficou no ar como ferrugem na boca, porque o que se impunha não era o conforto do procedimento, nem a promessa de uma sala com bancos compridos e um juiz que chamaria as partes pelo nome, e sim a verdade áspera, o paradoxo de seguir a lei onde a lei tem lado e fazer justiça com as próprias mãos, numa terra onde a justiça tem dono. Ela pensou nos passos que levariam aquele maço de provas até a praça. A visita ao delegado, que ainda cheirava à mesa do coronel, o escrivão, novo, que aprendera cedo a escrever apenas o que mandavam, as volantes de plantão junto à igreja, a cadeia cuja chave repousava na gaveta do capanga mais antigo, as ameaças que viriam antes mesmo da primeira assinatura, os desaparecimentos que seriam chamados de viagem, as cartas que sumiriam do cartório na madrugada seguinte, e por um momento, a imagem do marido morto atravessou a sala, um corpo estendido diante da porta aberta, lembrando que naquela cidade o veredito tombava sempre do mesmo lado, sem necessidade de sentença escrita. A mesa ficou vazia, e ainda assim, a sala permaneceu cheia, tomada por um acordo que não precisou de palavra final. Os papéis abririam caminho para quem quisesse ver, e se algum dia sobrasse juiz no mundo para ler aquelas linhas, que lesse também a escrita sem tinta das noites em que mulheres foram levadas e devolvidas como se o corpo fosse terra de sesmaria. Porque naquele instante, sem anunciar, a decisão já estava tomada dentro dos dois. E o que vinha pela frente deixava de ser uma possibilidade para se tornar destino. Naquela noite, quando a lua já subia lenta sobre o terreiro e a casa se enchia de sombras longas, eles traçaram o primeiro esboço de um plano. Não havia mapa, não havia garantias, apenas a determinação de enfrentar o coronel em seu próprio reduto. O cangaceiro, apoiado contra a parede do quarto, onde ainda restavam manchas do sangue que ela lavara dias antes, falou baixo, como quem sabe que cada palavra poderia despertar um destino. Era preciso atacar a fazenda, cortar o mal pela raiz, antes que o coronel viesse buscar, uma a uma, as filhas das famílias da cidade. A voz dele não tremia. Era o mesmo tom de quem, em meio ao tiroteio, consegue enxergar a saída. Mas ele sabia que não podiam ir sozinhos. Disse que tinha aliados do cangaço numa região próxima. Homens que andavam entre as serras, dormindo sob o couro e o silêncio das árvores, prontos para responder ao chamado. Com eles, a investida contra o coronel deixaria de ser apenas o gesto desesperado de dois corpos contra um exército. Seria um levante, um clarão de pólvora no sertão. Ele prometeu buscá-los, mas para isso precisava de duas coisas que ali valiam mais que ouro: um cavalo veloz e uma arma carregada. Ela hesitou. Sabia que cada recurso retirado do quintal de alguém ou do curral seria notado pelos vizinhos e que a cidade inteira respirava vigiada. Ainda assim, cedeu. Entregou-lhe a espingarda que fora do pai, herdada como um último traço de proteção em um mundo onde nada mais lhe restara. Empoeirada e guardada há muito tempo, ela não tinha muita munição. Mas já era um começo. Ele não agradeceu com palavras, apenas com o olhar rápido de quem entende que a confiança naquele instante pesa mais do que qualquer juramento. Então, ele saiu pelos fundos, talvez para nunca mais voltar se não tivesse a sorte ao seu lado. Eles se olharam por um instante, o suficiente para entender que se amavam. Aquilo era uma despedida, uma esperança, uma declaração de amor. Tudo junto. Ao mesmo tempo, aquele olhar se estendeu por uma eternidade. Já sem conseguir pensar mais, ambos levados pelo desejo e por aquelas vontades que a gente não consegue controlar, se aproximaram devagar para se despedir. Mas chegaram perto demais um do outro. Já não tinha como negar o que os dois corpos queriam e a lua do sertão viu o beijo mais apaixonado que já aconteceu naquelas bandas. Por um momento,
A mulher mais linda que já tinha nascido por ali beijou a boca daquele homem que carregava nele toda a força do cangaço, e o desejo se revelou em amor quando finalmente terminaram e se olharam novamente nos olhos. A vontade era de ir para o quarto e fazer amor até o sol nascer, mas não conseguiram transpor o silêncio depois do beijo, e a dúvida se era o desejo ou a vingança que queimava mais forte dentro deles. Tirou as palavras que poderiam ter dito um ao outro daquelas bocas que não beijavam há mais tempo do que conseguiam lembrar. Sem saber direito o que fazer, ele botou o chapéu novamente, olhou para ela como se fosse a última vez, virou as costas e partiu em silêncio. Ela ficou ali parada, perdida entre o desejo, a culpa, o luto e a vontade de se sentir mulher novamente. Lágrimas desceram por seu rosto perfeito, judiado pelo sol e pela tristeza. Algumas de revolta, outras de saudade e outras de desejo. Enquanto isso, ele rondava sorrateiramente a vila atrás de um cavalo que pudesse roubar, até que encontrou uma oportunidade. Foi ao montar, contudo, que o destino se agitou. Um homem do vilarejo, voltando pela estrada de terra, viu a cena de longe. Um estranho roubando um cavalo, o vulto armado cruzando o escuro como se fosse sombra. Na manhã seguinte, sussurrou aos ouvidos de um jagunço o que tinha visto na noite anterior. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Um cangaceiro fugiu, armado e montado, levando um cavalo roubado. Em pouco tempo, o coronel já saberia e não tardaria muito para a caçada começar. No dia seguinte, a viúva solitária, cheia de desejos e pensamentos, estava novamente sozinha na varanda e ouviu o tropel distante e percebeu o quanto o fio da vida deles estava esticado. O coração lhe pesava no peito. E se ele não voltasse? E se fosse perseguido, emboscado, morto no meio da caatinga? E se os companheiros não existissem e tudo não passasse de uma promessa vazia? A cada barulho trazido pelo vento, imaginava os jagunços cercando a casa, perguntando por ele, levando ela amarrada novamente para o coronel. O tempo, que antes parecia se arrastar na rotina de sobrevivência, agora corria como água que escapa entre os dedos. A incerteza era o inimigo mais cruel. Ninguém sabia se ele voltaria com o bando de cangaceiros, se cairia antes na mira das volantes ou se simplesmente desapareceria, deixando atrás de si apenas o eco de uma esperança quebrada. Naquele silêncio denso, entre a lua que iluminava a estrada e a sombra que rondava o quintal, nascia o suspense que decidiria não apenas o destino dela e dele, mas de toda a cidade. A madrugada começou a ser rasgada por rumores. Primeiro foram sussurros, correndo de boca em boca nas ruas de terra. Jagunços haviam tomado uma mulher à força, arrastada de dentro de casa, sob os gritos da mãe e o desespero do pai, que, imobilizado a coronhadas, nada pôde fazer. Diziam que o coronel a levara para sua fazenda, decidido a mostrar à cidade que ainda detinha o controle absoluto, que a tradição não seria apagada pelo silêncio, que o medo voltaria a se impor. Aquela menina tornara-se o recado. E cada morador, ao ouvir, sentiu o recado arder como brasa dentro do peito. Se não tinham mais casamentos na cidade, agora o coronel iria atrás das filhas e esposas. Enquanto isso, na casa da viúva, o cangaceiro retornava. Voltou sozinho, sem o bando que prometera trazer, para não gerar suspeitas, apenas com a poeira da estrada colada na pele e um olhar que misturava cansaço e determinação. Os companheiros estavam escondidos nas redondezas, prontos para a batalha que se aproximava. Eles se olharam com ternura e se aproximaram lentamente, chegando cada vez mais perto um do outro. A vontade de se abraçaram era mais forte que o cansaço e o suor e o calor. Aquele desejo que ardia dentro deles era mais forte do que tudo e, antes de se darem conta, já estavam abraçados, se beijando com o alívio da volta, a esperança de um futuro e a vontade de ser feliz
para sempre. O beijo não terminava nunca, e enquanto se beijavam, o desejo e o calor foi tirando as roupas suadas, e os corpos que não estavam acostumados com o toque e o carinho foram se arrepiando e pedindo mais daquilo que nunca mais tiveram e que era tão bom. Sentindo sensações novas ou esquecidas, entraram no quarto tirando o que faltava das roupas e se deitaram naquela cama que há muito só via cansaço e tristeza, e agora era finalmente o palco do amor e da paixão entre duas pessoas que só tinham o sofrimento e a solidão e que agora tinham um ao outro. O amor é lindo. E o desejo durou por horas, que pareciam infinitas, como se o tempo e a vida tivessem parado para deixar que finalmente sentissem algo que era mais raro que a chuva no sertão: o prazer e a satisfação. Foi como se a vida tivesse dado um presente para eles e uma promessa de futuro. Já não se sentiam mais sozinhos no mundo. Se olhavam nos olhos e viam a vida juntos, aquela vontade de ter mais, de ficar. Porém, depois que tudo passou e a realidade se impôs novamente, começaram a conversar sobre os planos, sobre o que aconteceu e o que iria acontecer, sobre como eles iriam mudar tudo para sempre. Com o passar de alguns dias, a cidadezinha estava em choque com a volta da mulher raptada pelo coronel. Os jagunços a trouxeram de volta, toda arrebentada e traumatizada, e foram em outra casa, onde entraram com o pé na porta e tiro para cima. Pegaram a esposa de alguém que tomou uma surra para aprender a obedecer o coronel e ficou lá chorando entre o sangue e as lágrimas vendo sua mulher ser levada. A revolta tomava conta da cidade, ainda em silêncio e sem ação, mas a semente da vingança estava plantada nos corações de muitos que já não aguentavam mais a opressão e a injustiça. Como vultos despertados pelo vento, começaram a surgir homens de semblante duro, vizinhos que até então haviam se calado, coiteiros que viviam nas sombras, parentes das mulheres sequestradas, trabalhadores da roça que nunca empunharam arma, mas que agora, pela primeira vez, apertavam as mãos em torno de um rifle herdado, de uma faca guardada, de uma espingarda velha, de uma foice, um martelo, um canivete, um pedaço de pau, qualquer coisa. Não havia fardas, não havia hierarquia, mas havia um propósito. E desse propósito nascia um exército improvisado de um povo sofrido e com sangue nos olhos. Vendo tudo isso, a viúva e o cangaceiro sabiam que a hora havia chegado. Ele montou no cavalo roubado, olhou para ela com o brilho apaixonado nos olhos e foi atrás dos cangaceiros que aguardavam o momento de agir e levar a vingança de muitos anos para dentro da fazenda do coronel. A cidade se dividiu em fofocas e preparativos. O coiteiro traidor, aquele que rondava a viúva e fingia preocupação, correu até um jagunço do coronel para denunciar, chamando não só os outros jagunços, mas também os volantes que estavam de passagem, prontos a servir como braço do poder. Mas outros coiteiros, fiéis à memória de Lampião, lembrando os favores recebidos, lembrando os dias em que um pedaço de carne, um punhado de feijão, uma moeda caída de propósito tinham salvado suas famílias da fome, voltaram-se contra o coronel. Em vez de entregar o povo, entregaram armas, informações, esconderijos. A traição virou lealdade. A lealdade virou levante popular. O sino da igreja, que tantas vezes convocara para a missa ou para o luto, soou naquele dia como chamado de guerra. O repique metálico cortou o silêncio e, em minutos, e quando os cangaceiros se aproximaram, trouxeram também a coragem para que homens e mulheres começassem a sair de casa, armados de foices, enxadas, paus e pedras. A praça se encheu como um formigueiro que desperta. Os jagunços tentaram conter, atiraram no ar, mas foram engolidos por uma multidão que já não tinha medo. A primeira morte caiu na rua principal. Um capanga conhecido, abatido a tiros e,
pedradas. Em seguida, 2 volantes tombaram sob a fúria de homens que nunca haviam disparado uma arma, mas que agora não erravam, porque não atiravam com as mãos, atiravam com a raiva acumulada de anos de opressão e humilhação. Os gritos, guardados no peito, bradaram ao vento, e a guerra se espalhou em ondas. Portas arrombadas, gritos na noite, tiros atravessando paredes, lampiões quebrados e o clarão das chamas que subiam de algumas casas incendiadas. O delegado, fiel ao coronel, tentou impor ordem, mas foi arrastado e linchado na frente da cadeia, símbolo de uma justiça que nunca existiu. Em poucas horas, a cidade estava em estado de insurreição. E pela primeira vez, o coronel não era a causa do medo. Então veio a marcha em direção à fazenda. Os cangaceiros à frente, a viúva ao lado, montados em cavalos que agora já não tinham mais donos. Atrás, os pais e irmãos das mulheres raptadas, homens a cavalo, homens a pé, mulheres que carregavam tochas, que gritavam em coro sem entender a dimensão daquilo, mas sentindo que presenciavam uma noite histórica. Era o cangaço e o povo juntos como nunca antes. E a cada passo mais perto da casa grande, a tensão se adensava como o ar antes da tempestade. A fazenda parecia uma fortaleza, cercada de jagunços armados, homens posicionados em janelas e varandas, rifles apontando contra a noite. Mas já não havia como recuar. Era muito mais gente, muito mais povo do que jagunço, e casa foi sendo cercada de longe. O coronel se viu como um rato encurralado e sentiu um medo pela primeira vez. Os covardes são corajosos quando têm força suficiente para oprimir. Quando entendem que perderam a força, mostram que sempre foram ratos covardes, disfarçados de homens fortes. O primeiro tiro partiu dos capangas, ecoando como trovão. Em resposta, dezenas de disparos romperam a escuridão e a batalha começou. Chovia chumbo e pólvora, corpos tombavam no terreiro, cavalos se erguiam em desespero, gritos misturavam-se a cantos de guerra. O cangaço, acostumado à emboscada, se movia com astúcia. O povo, movido por fúria, avançava sem pensar. A terra ficou coberta de sangue e ainda assim eles avançaram. Um a um os jagunços foram sendo mortos a tiros, facada e linchamento. Dentro da casa grande, o coronel se escondia no quarto mais luxuoso, com a mulher aterrorizada ao seu lado. Foi quando a viúva e o cangaceiro arrombaram a porta. Encontraram-no sentado na beira da cama, os olhos faiscando de ódio, uma pistola em punho, o cano frio encostado à têmpora da mulher. O silêncio daquele instante foi mais ensurdecedor do que os tiros lá fora. A respiração da jovem, curta e trêmula, preenchia a sala. O coronel, com voz rouca, cuspiu insultos, chamou a viúva pelo nome, zombou de sua presença, como se a violência cometida anos atrás ainda lhe garantisse domínio. Foi então que ela, com as mãos firmes, apesar do corpo inteiro estremecer, ergueu a arma. Mirou com calma, rezando baixinho para o marido morto, para as mulheres antes dela, para todas as filhas que viriam depois. O coronel riu, acreditando que ela não teria coragem, mas o estampido veio seco, certeiro, e a bala atravessou sua testa. O corpo dele ficou por um instante em pé, ainda segurando a menina, até que os dedos perderam a força e a jovem se libertou. O cangaceiro avançou, tomado por uma fúria que não cabia no peito, e descarregou no peito do coronel as 6 balas, do revólver herdado do pai. Cada disparo era uma sentença, cada tiro uma memória, cada estouro uma vingança há muito aguardada. Quando o corpo finalmente tombou sobre o chão de madeira, o silêncio retornou, mas não era o silêncio do medo. Era o silêncio de uma era que chegava ao fim. A vingança estava feita e o cangaço tinha chegado na casa grande para quebrar as estruturas do poder. A mulher se abraçou na viúva, chorando. Ela olhou fundo nos olhos do cangaceiro e eles sabiam que tinham conseguido. Sabiam que iam poder se amar novamente e talvez para sempre.
O sol nasceu sobre uma cidade transformada. As ruas, ainda marcadas pela fumaça dos tiros e pelo cheiro de pólvora, guardavam agora um silêncio novo. Não o silêncio do medo, mas aquele silêncio pesado e inédito que antecede a reconstrução. A casa grande tinha sido saqueada e incendiada. A família inteira do coronel estava morta e toda a riqueza roubada por décadas de opressão e exploração de mão de obra tinha voltado para as mãos do povo. Os corpos dos jagunços e volantes tombados haviam sido arrastados para a beira da estrada, onde seriam enterrados sem nomes nem rezas, como restos de um regime que não merecia memória. Já os moradores, mesmo os mais pobres, mesmo os mais tímidos, ajudavam a levantar o que fora quebrado, portas recompostas, feridos carregados, poços reabertos. Havia na cidade um ar de luto, mas também de libertação, como se todos respirassem pela primeira vez em anos. O sino da igreja voltou a tocar. Não mais como ameaça, não mais convocando para velórios de injustiça, mas como anúncio de que algo tinha terminado. O bronze ecoava nos ouvidos de cada morador como promessa de que talvez, pela primeira vez, as filhas pudessem crescer sem a sombra do coronel. As mães erguiam os olhos com cautela, testando a sensação de esperança, como quem não acredita ainda na própria liberdade. Os homens cansados lembravam que o trabalho da terra esperava, mas trabalhariam com outro vigor, porque já não tinham de se curvar a ordens dadas à mesa da casa grande, na casa da viúva. O quarto, que fora um refúgio de dor, e o lugar onde ela escondera um forasteiro, virou o espaço onde nasceu uma revolta, onde uma vida solitária se entrelaçou a um destino maior. O sangue derramado ainda estava fresco em sua memória, mas, ao olhar ao redor, sentiu que a casa tinha ganhado outra voz. Não era mais a morada da humilhação, mas símbolo da resistência. Cada tijolo, cada telha, parecia sustentar uma história nova, contada não pelo coronel, mas pelo povo que ousara desafiar sua herança de ferro. Eram muitas memórias em um só lugar. Já não sabia se ali era o seu lar e o seu refúgio, ou se era uma prisão de memórias e sentimentos. O cangaceiro, de pé na soleira, olhava para a estrada com a mesma atenção com que um homem olha para o próprio passado. Sabia que queria ficar, mas não se sentia no direito de permanecer ali. O caminho do cangaço o chamava, e os companheiros, dispersos pelas veredas, esperavam sua volta. Havia ainda coronéis a enfrentar, ainda dívidas de sangue a serem cobradas, ainda injustiças a serem vingadas sob o céu do sertão. Mas ao se despedir dela, os olhos dele não carregavam apenas o peso da luta. Havia um pedido silencioso, uma esperança contida, como se dissesse sem palavras que não queria partir sozinho. Se olhavam querendo ficar e partir, querendo terminar o que tinham começado e recomeçar outra história em outro lugar. E foi nesse instante que ela, após tantos anos de silêncio, tomou pela primeira vez uma decisão que não era imposta, pelo medo, nem pela violência, nem pelo destino herdado. Caminhou até ele com passos firmes e com um olhar profundo e um sorriso, disse sem precisar falar, partia junto. Também não queria mais ficar. Finalmente, era uma mulher que escolhe o próprio rumo. Juntaram o que queriam levar, montaram nos cavalos que agora eram deles, ela ajustou o lenço vermelho que lhe cobria os cabelos e juntos seguiram pela estrada, de terra que se perdia no horizonte para um futuro que nem ele sabia ainda onde ficava. Atrás, a cidade aprendia a respirar sem coronel. Adiante, o cangaço oferecia um mundo incerto, perigoso, mas seu. O povo assistiu à partida em silêncio. Alguns com lágrimas, outros com respeito, porque sabiam que aquela mulher já não lhes pertencia. Pertencia à própria história. E enquanto o casal se afastava, o som do sino ainda ecoava, carregando no ar a sensação rara e preciosa de que, mesmo em meio à desgraça, era possível escrever um novo começo.
Dizem que, depois daquela madrugada, a cidade nunca mais foi a mesma. Os que viveram juram que o ar mudou, que a poeira das ruas já não trazia o cheiro do medo, que até o galo da madrugada cantava diferente, sem a sombra do coronel a dominar o nascer do sol. Durante muito tempo, falava-se em voz baixa como se fosse perigoso demais pronunciar a palavra liberdade, mas aos poucos, cada gesto da rotina, o abrir de uma venda, o tocar de uma sanfona na calçada, o riso de uma criança correndo, solta, foi ganhando uma coragem que até então parecia impossível. A memória do coronel não resistiu ao tempo. Seu nome, que outrora pesava como sentença, passou a ser cuspido como maldição. A fazenda, símbolo do abuso, foi abandonada, tomada pelo mato. Quanto a ela, poucos ousaram falar de seu destino. Alguns afirmavam que a viúva seguiu o cangaceiro e se tornou lenda entre os bandos que cruzavam o sertão, mulher que empunhava armas e comandava emboscadas ao lado dele. Ninguém soube ao certo. Apenas se sabia que não voltou. E isso bastava. Ela escolhera a estrada como casa. Mas na verdade o que aconteceu foi que eles encontraram um lugar para chamar de seu, levantaram uma nova casa para chamar de lar, trabalharam para melhorar de vida, formaram uma família e tiveram o prazer de levar uma vida cheia de amor, esperança e dignidade. Ela conseguiu ter filhos e ser feliz, finalmente. Juntos, às vezes diziam um para o outro, como é bom uma vida simples, tranquila, cheia de amor. E suspiravam, juntos, abraçados e felizes, admirando a lua iluminar a noite tranquila do sertão. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Deixe seu nome nos comentários e diga de onde você está assistindo. Ao se inscrever no canal, você abençoa nosso trabalho e nos dá a força que precisamos para continuar a criar essas histórias que tocam nossa alma. Que você tenha um dia abençoado. Muito obrigado por assistir e fique com Deus.